Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você e para sua família. Essa alegria é poder estar mais uma vez com você, com Catequese em Gotas. Hoje, dia 22 de junho, falando sobre o Jubileu 2025, Vaticano II, História e Significado para a Igreja, Peregrinos de Esperança. Falando sobre o quarto ponto, nós estamos falando sobre os textos mais importantes, os 4 textos mais importantes aprovados pelo Vaticano II. O quarto ponto, a Igreja no mundo contemporâneo. A palavra de ordem com o qual o Papa João XXIII havia convocado o concílio de ornamento, no entanto, antes de passar para a fase de aplicação das disposições conciliares, se fez necessário o estudo profundo dos temas que acabamos de mencionar. Os padres foram chamados a se aproximar da liturgia, ápice e fonte da vida cristã, a aprofundar a concepção de si e da Igreja, a meditar sobre a palavra de Deus e modo como Deus se revelou ao longo dos séculos, até chegar à revelação definitiva em Jesus Cristo. Só então foi possível refletir sobre o adornamento, isto é, a maneira de anunciar às pessoas dos nossos tempos o Evangelho, ao anúncio da salvação trazida por Jesus. As finalidades do adornamento foi dedicada especialmente à constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo. Refletindo sobre as 3 constituições que acabamos de mencionar, uma coisa fica clara: não se trata de fugir do mundo, de ignorar os problemas dos tempos modernos, porque assim como recordou o teólogo Hans Urs von Balthasar, este é o momento pela qual os filhos de Deus se encarnou, proclamou o Evangelho, morreu e ressuscitou. A Igreja, portanto, corrigindo o antigo modo de ver o mundo, quase com desprezo e desapego, colocou-se em relação com ele a uma atitude de simpatia e respeito. Assim está escrito no início da Constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças e as tristezas, e as angústias dos discípulos de Cristo. E nada exige verdadeiramente humano que não encontre eco em seus corações. Por conseguinte, a Igreja já não se considera uma sociedade voltada para si mesma, separada do mundo, mas se coloca a serviço, faz as suas as esperanças e o sofrimento dos homens. Com a Constituição sobre a Igreja, já havia explicado, ela é santa pela graça de Deus, mas também pecadora pelas deficiências de seus membros. Por isso, várias vezes, a Igreja pediu perdão pelos pecados de seus membros, que traíram a confiança dos fiéis de todas as pessoas. Ao mesmo tempo, porém, é necessário saber discernir. O pecado não pode obscurecer as boas obras de tantas testemunhas do Evangelho. Acima de tudo, o pecado dos servos infiéis não pode obnubilar a graça de Deus que se manifestou e ainda está em ação na Igreja fundada por Jesus e guiada pelo Espírito Santo, o Espírito de amor. Padre de Souza para o Catequese em Gotas. Até o próximo encontro. Deus abençoe no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.